Senhor, meu nome é pastor Marcos Gabarron, sou da Igreja Evangélica Missão Nacional, trabalhamos ali com o pastor Milton, auxiliando, na igreja sede. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa lição, estamos estudando sobre a história do povo de Israel. Eu vou colocar aqui na tela o compartilhamento dos slides, para podermos acompanhar a lição de hoje. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Só um minuto que eu estou abrindo aqui o compartilhamento. Pronto. Irmãos, história de Israel, dos patriarcas, o livro de Juízes. Estamos quase terminando a nossa lição, nossa revista. Lição de número 11, vamos falar sobre Débora e Baraque. A era dos juízes, se bem que hoje vamos falar a introdução e sobre Débora. O versículo-chave de nossa lição de hoje é o texto de Deuteronômio 20, versículo 4, que diz assim: o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então, aqui, esse texto que foi escolhido, segue a mesma orientação dos demais versículos que já vimos nesse livro dos Juízes. Um Deus que peleja pelo seu povo, um Deus que vai à luta, à guerra pelo seu povo, quando esse povo clama e pede a sua misericórdia. No alvo da nossa lição de hoje, nós vamos aprender coisas muito importantes. Primeiro, nós vamos saber que é reconhecer que os homens e mulheres podem trabalhar juntos para dar vitória ao povo de Deus. Inclusive, esse aspecto que está sendo proposto aqui, homens e mulheres trabalharem juntos. É um tema que, ao término da nossa lição de hoje, queremos conversar com nossos irmãos que estão participando desta live. O segundo alvo da nossa lição é sentir que há segurança em qualquer batalha, quando se tem um chamado feito pelo Senhor. Então, quando o Senhor está à frente, quando o Senhor chama, quando o Senhor comissiona, com certeza nós vamos alcançar a vitória. E aí nós temos que aprender e acreditar nesse chamado de Deus. Agir, que é confiar adiante das grandes batalhas da vida, convicto de que Deus está na frente. Então, nós adquirirmos essa confiança que nas dificuldades da vida, nos momentos difíceis da vida, nós temos Deus na nossa frente. Porque o que nós aprendemos com o livro dos Juízes, nos momentos difíceis que eles passaram por causa das aflições que vinham sobre o povo de Israel por causa das suas faltas, eles clamavam a Deus e Deus estava com eles. Então, uma convicção de que Deus estava à frente da vitória, como nós vamos ver hoje nessa lição de Baraque e Débora. A introdução da nossa lição de hoje, eu acrescentei algumas coisas que eu acho importante, até porque a revista solicitou a nós, trazemos mais algumas informações que não estão aqui no texto da lição, e eu começo, então, tratando lá de trás, lá de Gênesis, capítulo 10, falando já do povo de Canaã, para a gente entender um pouquinho quem é esses cananeus, tá? E aí eu fui buscar essas informações, e aqui nos diz que a Bíblia já cita, no capítulo 10 de Gênesis, quem são os mais primitivos povos de Canaã, tá? Eles são descendentes de Canaã. Canaã é filho de Cã, filho de Noé. Então, há uma descendência aí, Noé gerou seu filho Cã, que gerou Canaã. Canaã é um dos filhos dele. E os povos que habitavam a terra prometida são descendentes de Canaã. Tá? Isso está lá em Gênesis, capítulo 10. Se os irmãos puderem ler, os irmãos vão perceber, vão entender. Nas escavações arqueológicas que foram realizadas por esse pesquisador chamado Macalister, em Gezer, ele encontrou traços de uma civilização troglodita, que remonta a mais de 3.000 anos antes de Cristo.
Então, dá para nós percebermos a antiguidade desses povos descendentes de Cã, né, que habitavam aquela região. Tá? 3.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, o povo de Israel, quando chegou ali para ocupar a terra com Josué, era em torno de 1.200 a 1.400 anos antes de Cristo. Então, já havia uma civilização ali, em torno de 1.500 anos ali, vivendo naquela região. Tá? E esse pesquisador encontrou esses vestígios. Tá? E ele diz que era uma civilização troglodita. Eu trouxe aqui a explicação. O que é troglodita? Eram povos da África, né? Oriundos da África, que viviam em cavernas ou numa gruta escondida. E eram povos hostis e violentos. Tá? Então, é uma época muito primitiva da nossa civilização. Tá? Abraão, fomos buscar também essa informação, Abraão, que veio quando Deus o chamou e mandou que ele fosse caminhar uma terra que Deus prometeu dar a ele, ele é semita, ele não é cananeu, ele não é cananita, ele não descende de Cã, ele é semita, ele descende de Sem, filho de Noé também. Os Sem, eles já foram para a região da Mesopotâmia, tá? E ali desenvolveram a grande civilização semita. E Abraão descende de semita. Tá? Quando Abraão chegou em Canaã, ele foi muito bem recebido pelos moradores da terra, porque é um parentesco, né? A linguagem, né? A língua, ela é muito semelhante entre a linguagem dos semitas e dos cananeus, que habitavam a terra de Canaã. Tá? Então, havia uma certa familiaridade entre eles por causa da família, né? Tudo descende de Noé. E ele foi recebido, tanto que ele morou na terra, Abraão caminhou por toda aquela região, ele comprou campos ali, né? E ele viveu em paz com aquela civilização que já morava naquela região ali de Canaã. Então, Abraão, ele pôde deslocar-se livremente, ele manteve negociações com aqueles povos, tá? Até combateram juntos e viveram mais ou menos uma vida em comum. Então, Abraão se estabeleceu ali e viveu em paz com aquele povo que habitava a terra de Canaã. Tá? Existe uma diferença muito importante, que é no caso da religião. Tá? Ele conviveu com aquele povo, exceto no aspecto da religião. Tá? Não encontramos Abraão praticando o culto dos cananeus e nem estes cananeus praticando os cultos de Abraão ou participando do culto de Abraão, o culto que Abraão prestava ao Senhor. Tá? Então, havia uma negociação, eles conviveram bem e em paz quando Abraão caminhou por aquelas terras, mas em termos de religião eles eram bem distintos. Abraão não se envolveu, não praticou o culto cananeu, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho dessa sociedade dos cananeus, né? A sociedade dos cananeus, ela se compunha de uma monarquia. Então são vários pequenos reinos com várias cidades fortificadas. Lá na frente, nos próximos slides, eu vou citar algumas cidades fortificadas, né, no tempo de Josué. Tá? O rei, dentro desse monarquismo deles e dentro dessa sua propriedade, das suas cidades fortificadas, ele tinha poderes extensos. Tá? E nós vamos citar algum deles, olha, como o de nomeação para alguma função, alguma tarefa, ele tinha poder de convocação militar, convocar o povo, convocar os filhos, né, das famílias para a batalha, a guerra, a requisição de terra e de arrendamentos em troca de serviço. Então, o rei podia fazer isso, tá? Fazia esse processo, tá? Com os seus súditos, tá? A imposição de taxas, que incluía dízimos, havia impostos de alfândegas, porque havia comércio, então esses pequenos reinos cobravam, né, a passagem pelos seus domínios, né,
daquele comércio entre os povos. Imposto também sobre a propriedade e também requisitar o trabalho de seus súditos para o propósito do Estado. Então, o rei tinha poderes extensos e ele exercia esse poder sobre a sua comunidade, sobre os seus subordinados ali. É interessante esses aspectos que nós estamos citando aqui. Se você ler 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 10 a 18, quando Samuel fala para o povo de Israel acerca de como seria, né, ao adotar um rei, né, e como que o rei agiria para com o povo de Israel, é muito semelhante a essas imposições que nós estamos lendo aqui, que o rei, né, mesmo ele sendo israelita, ele iria exercer todos esses poderes, né? E ele questiona e fala àqueles líderes que queriam que fosse nomeado um rei dessas dificuldades que viriam sobre eles, taxas, imposto, né, requisição de propriedade e do serviço e da convocação para o exército e assim por diante. É muito interessante, porque o povo vai pedir para Samuel ungir um rei à semelhança dos reinos que eles viam, né, ali próximo a eles, porque os cananeus não haviam sido totalmente destruídos, eles estavam ainda convivendo no meio do povo de Israel. Tá? No aspecto da religião dos cananeus, eles eram politeístas, já falamos isso, haviam vários deuses, e alguns deuses importantes, né, como Baal e Dagon, e as deusas, né, Aserá, Astarte, que é Astarote, e Anate. Então, havia vários deuses, esses são alguns, né? Existem mais deuses, porque eles eram politeístas. Tá? Dentro do aspecto religioso, as deusas, a semelhança de Baal, quer dizer que era muito semelhante às deusas como os deuses, né? Eles possuíam personalidade e caráter violento. E no caso das deusas, elas eram deusas do sexo e da guerra. Tá? Os cananeus também faziam no seu culto, sacrificavam animais aos seus deuses e possivelmente vidas humanas, como já falamos. Tá? Sacrificavam vidas, crianças, e isso era uma abominação para o povo de Israel e para o Senhor, seu Deus. Nos dias de Josué, os cananeus eram um povo forte, guerreiro, possuindo carros de ferro e fortes cavalos. Nesse texto que vamos estudar, que é sobre Débora e Baraque, isso é muito presente, né? Falando desses carros de ferro que eles possuíam, né? E isso dava a eles uma vantagem muito grande em qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de combate. Tá? Vamos seguir em frente. Né? Eles tinham cidades fortificadas, como falei há pouco, né? Tais como Betsé, Megido, Sidom, Acor, Hebron, que está em Juízes, capítulo 1, de 27 até 33. Nos dias de Débora, as tribos de Israel ainda não tinham eliminado os cananeus da terra. Né? Como já falei, Josué conquistou boa parte daquela terra. Josué dividiu a terra entre as tribos, né? Entre as famílias, mas ainda existiam vários reinos ainda que não foram totalmente destruídos, e eles estavam habitando no meio do povo de Israel. E é a influência desses povos, tá, sobre o povo de Israel que vai trazer diversas consequências que são retratadas no livro de Juízes. Tá? O povo vai abandonar a aliança, vai se voltar para os deuses dos cananeus e, consequentemente, eles sofrerão os castigos conforme foi acordado na aliança que fizeram com Deus. Tá? Seguindo em frente, os cananeus eram fortes, eles eram bem equipados para a guerra. Aqui tem o texto de Juízes, capítulo 4, versículo 3, que fala, ó, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto
Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Tá? Então, a situação do povo de Israel. Né? Cananeu era um povo forte, bem preparado, com uma grande capacidade bélica, tá? Enquanto que Israel era fraco e não tinha nenhum recurso, né? Israel, eles eram mal preparados, como está nos dizendo aqui, ó. A guerra estava às portas e não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel, em Juízes 4, versículo de número 3. Então, essa é a situação do povo de Israel. Tá? A juíza Débora julgou Israel durante 40 anos. Tá? Ela já era juiz, já era uma juíza, né? Antes da guerra, antes de Baraque destruir Jabim, tá? E Sísera, tá? E depois ela julgou Israel 40 anos. Tá? Débora e Baraque libertaram Israel do rei Jabim e do comandante Sísera de um período de 20 anos de opressão. Então Israel sofreu terrivelmente na mão dos cananeus através desse líder, desse rei Jabim e do seu comandante Sísera. Okay? Eu trouxe aqui um mapa, né? Um mapa aqui que dá para a gente ter uma noção. Aqui, ó, na tabelinha, Baraque, número 4, está aqui do outro lado, né? Amarelinho aqui, ó, número 4. Então, aqui tem o Monte Tabor, tá? E é aqui o local da batalha. Tá? Então, ela se deu aqui nessa região, onde fica a tribo de Zebulon e Naphtali, tá ok? Mas Débora, ela estava aqui, ó, em Efraim, tá ok? Então, tá aqui, um mapinha que dá para vocês terem noção geográfica da situação, tá bom? Então, essa parte é a introdução da nossa lição de hoje, tá? Eu vou sair do compartilhamento aqui e vou passar para a Fátima, ela vai continuar o compartilhamento agora dos slides falando sobre Débora, tá bom? A Fátima vai dar continuidade. Acho que a pastora está sem áudio, a pastora Fátima, pastor. Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos. É tudo novidade para a gente, né? Então, nós vamos falar de Débora, essa mulher que foi muito importante bem na história de Israel. E eu vou apresentar para os irmãos alguns slides. Opa! Ele não está indo. E a gente testou bastante aqui e não está indo. Travou tudo aqui. Menu. Não puxei nenhum fio, hein? Faz de novo aqui, ó. Clica aqui. Aqui embaixo. E agora foi. Então, o nome Débora significa abelha. Monteu Henry diz que
O seu caráter correspondia ao nome por causa da sua indústria, sua sagacidade, sua grande utilidade para todos, e da sua doçura para os amigos e a sua aspereza para com os inimigos, né? Então, essa era a Débora, a descrição do nome Débora. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela. A juízo, né? Isso está em Juízo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Então, os filhos de Israel iam consultar com a Débora sobre qualquer assunto, sobre algum assunto, tanto como assunto espiritual, eu creio, né? Que era uma profetisa, e ela julgava, né? A causa daquele povo. Na letra C, nós vimos, Débora é a única mulher de quem se registra que julgava Israel e fazia isso antes de promover a libertação do povo de diante da tirania de Jabim. Isso significa que Débora, ele já julgava o povo, né? Antes dessa libertação desse rei, né? de Canaã. Então, ela já exercia, né? Aquele papel de juiz. Na letra D, Débora foi a 4ª juíza de Israel. Que bênção, né? Que maravilha. Desde lá atrás, a mulher já tem certa autoridade no papel do Senhor, né? Na casa do Senhor. Letra E. Ela procurava restaurar os valores de Israel, assim como Otiniel. Como nós vimos, né? Otiniel, ele trazia os valores que eram ditados de Moisés. E isso foi seguindo, e Débora também seguia esses valores, na obediência, naquilo que Deus ensinava aquele povo, né? Em ser obediente a ele, aos mandamentos dele, à lei dele, do próprio Deus. E Otoniel era uma referência para Débora, né? Letra F. Como profetisa, ela representou com antecedência o trabalho de Samuel como juiz e profeta. Então, ela representou, né, o trabalho do juiz, que era Samuel, e profeta. Tá? Então, ela antecedeu esse trabalho. A letra G. Débora incentivava o ministério de outros, como Baraque, que foi à guerra com o seu apoio. É que nós vimos aqui, irmãos, que incentivar o ministério do outro, para nós também é bênção, né, nos dias de hoje. Nós temos que incentivar a outra pessoa naquilo que ele é chamado, né? Assim como ela conhecia o ministério de Baraque como um grande guerreiro, ela influenciou, ela ajudou a Baraque ter esse cargo, né? E apoiou. E diz assim, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Aquilo que Deus deu para Débora, ela chamou quem? Baraque, que ela já conhecia, aquele homem guerreiro, e deu a ordem, né? Que está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 6. Nós temos aqui esse mapa que eu aprendi a aumentar, mas eu não vou aumentar, não. Acho que os irmãos, acho que dá para ver, está bem nítido, né? Que nós vimos aqui no Monte de Tabor, cadê a setinha? Está aqui, no Monte Tabor. Então,
Baraque estava aqui, ó, em Quedes. Então, Débora dá ordem para que ele suba até Tabor, aqui uma planície, né? E ajunta 10.000 homens da tribo de Zebulon e da tribo de Naphtali para enfrentar quem? Aquelas guerreiros, né? De Cícera, né? Então, isso é o que acontece. Eles estão aqui em Quedes, então a ordem de Deus, que foi transmitida por Débora, foi atendida, né? Então, Débora incentivou e acompanhou Baraque. Se nós lemos, se nós vimos a passagem, Débora chama Baraque. Baraque, ele fica meio assustado, né? Mas ela incentivou e acompanhou Baraque. Vamos ver lá. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendeste, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, como nós vimos, Débora estava lá em Efraim, né, em Efraim, em Betel. E ela subiu até Quedes para acompanhar Baraque. Porque a condição dele, eu vou guerrear, mas só se você for comigo. Por que isso? Débora incentivava a Baraque. Eu creio assim que nas situações, como ele era um guerreiro, em tantas situações, Baraque ia consultar, né, a profetisa, ia consultar a juíza. E ele tinha já uma confiança. Aliás, o povo já tinha confiança em Débora como juíza. Está lá em Juízes, capítulo 4, versículos de 8 e 9. A letra I. Débora, como uma grande estrategista e líder espiritual, ela já tinha a confiança do povo. Está vendo? O povo confiava na juíza e profetisa Débora, né? Na líder espiritual também. Então, assim, o que nós temos hoje que passar para o povo? Aquele que está à frente, aquele que aprende, é passar essa confiança. A nossa palavra tem que passar confiança para as outras pessoas, né? Como ela sendo estrategista, isso acontecia, né, naquela época com os povos de Israel. Vamos ver aqui, ó. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete, Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros e todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Se você ler lá em Juízes 4, 13 e 15, ler essa passagem, você vai ver o que aconteceu com Cícera, né? Voltando só um pouquinho aqui, irmão, nós vimos que Débora foi estrategista, mas o Senhor que saiu à frente dela, né? Mas a estratégia de entregar aquele povo que oprimia ao povo de Israel foi de Deus, foi do Senhor. Ele fala assim: porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E fala assim: e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército. Então, o Senhor que derrotou. O Senhor é que vai à frente da batalha. Quando nós estamos numa guerra,
O Senhor é que vai à frente, o Senhor é que é o nosso general, o Senhor com os anjos, né, acampados ao nosso redor, é que vence a guerra por nós. É nisso que nós temos que confiar. E Deus nos dá estratégia para fazer alguma coisa, para guerrear, nos momentos de luta, para falar com alguém, como orar. E isso o Senhor faz por nós até hoje, e eu creio. Nós temos que crer, né? Porque nada que nós temos é nosso próprio, vem tudo do Senhor. Nós vamos, história de hoje para Israel, história de Israel para hoje, né? Eu inverti a ordem aqui. Deus nos concede dons, visando ao crescimento espiritual dos outros. Estamos preocupados com o ministério dos nossos irmãos? Olha, igreja, irmãos, Deus nos concede dons, visando o quê? O crescimento dos outros, né? Quando o Senhor nos abençoa com dons, é para o crescimento da igreja, do povo de Deus, nós já vimos isso. Vamos ver lá em Efésios, essas duas passagens que falam para nós. Primeiro em Efésios 4, 11 e 12, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que o Senhor nos concede os dons, né? Uns apóstolos, outros profetas. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, aqueles que congregam, dos santos dentro da igreja, aqueles que congregam, né? Para o desempenho do serviço, para aquilo que nós fomos chamados para a edificação do corpo de Cristo. É para edificar o corpo de Cristo, não para separar, né? Como muitos dizem, muitos profetas que estão por aí, a gente, só uma observação, que separa, que fala que fulano fez isso para você, fulano fez isso para aquilo. Não é isso que Deus fala aqui conosco, né? Em Efésios. É para aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? É a igreja do Senhor. Tá bom? Corpo de Cristo. E 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Proveitoso para mim? Não. Proveitoso para a igreja, para o corpo. Só está confirmando. A manifestação, os dons são manifestados visando o proveito do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, né? E é isso que nós vimos de Débora, uma mulher com estratégia, uma mulher sábia, uma mulher ao qual os outros, aquele povo confiava, né? E como o pastor Gabarrão disse, nós vamos conversar um pouquinho, ele vai fazer essa pergunta e nós encerramos aqui essa parte. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de nós. Irmãos, voltei aqui e quero compartilhar com os irmãos uma questão. No nosso alvo da lição, nos diz assim, ó. Deixa o microfone. Nosso alvo diz assim que saber, reconhecer que homens e mulheres podem trabalhar juntos para dar vitória ao povo de Deus. Eu quero, não é bem uma pergunta, eu quero ouvir o comentário de vocês, irmãos, comentarem sobre esse aspecto que está no nosso alvo da lição, de que homens e mulheres trabalharem juntos. Aqui ele está falando para dar vitória ao povo de Deus, né? No caso, no seu comentário, que você focasse assim, irmãos, na igreja e na família. Como, se isso é importante, por que é importante, né? Essa unidade
entre marido e mulher, essa unidade entre nós, irmãos da igreja, né, as lideranças masculinas, as irmãs, as lideranças femininas, de estarem juntos para um fim único, né, que é o crescimento da igreja. No caso da família, ao desenvolvimento da família. Essa é uma questão que eu estou propondo aqui para a gente comentar, baseado no que a gente viu aí, né, dessa extraordinária mulher que foi Débora, né, dentro de um contexto social em que a mulher tinha muitas limitações, né, várias dificuldades por causa do gênero, né, de ser mulher, tá? E ela se sobressai como juíza, julgando o povo de Israel, ela se sobressai como profeta, porque Deus deu a ela uma palavra e ela vai falar com Baraque, chamá-lo e convocá-lo para a guerra, né, dando a ele uma palavra profética de que Deus iria dar a vitória. Então, uma mulher extraordinária dentro de um contexto, de um mundo em que era dominado praticamente por homens, né? Hoje nós vivemos um momento bem diferente na nossa história, né? No contexto que vivemos, na nossa sociedade, existe uma liberdade extraordinária. As mulheres, elas estão se despontando como grandes líderes, né? E às vezes eu vejo essa questão de estarmos entendendo esse momento e estarmos juntos nesse propósito. Eu queria ouvir o comentário de vocês. O que vocês entendem dessa questão? Dentro da família, dentro do aspecto da nossa igreja, da igreja do Senhor. Ainda nós temos algum tempo, eu gostaria de ouvi-los. Partindo do exemplo que temos aí de Débora, né? Essa mulher tão extraordinária, que foi o que nós vimos na lição de hoje. Quem que vai começar falando aqui para nós? Temos as duas irmãs, a Fátima foi tomar um café ali, já veio, está vindo. Fala aí, Sônia, líder das irmãs da igreja. Eu quero ouvir os outros também, né? Eu falo, depois vai falar tudo, agora é a Sônia que fala. Bom, mas já que tem que falar, vou falar, né, gente? Assim, com relação a essa questão que você falou, né, de trabalhar juntos, homens e mulheres trabalhando juntos, né? É importante, né, a gente ver aqui, achei interessante, bem bacana, porque a Débora, ela determina que o Baraque vai, ele fala, se você for, eu vou, se você não for, eu não vou. Ela fala, tudo bem, eu vou, mas a honra vai ser minha. Se ele fosse, a honra era dele. Mas como ele não quis ir sozinho, ele quis que ela fosse, ela não abriu mão disso. Então, às vezes, o que a gente percebe muito, às vezes, até dentro da família, tem acontecido uma inversão de papel, né? E aí tem muitas críticas, nossa, mas o cabeça é o homem. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas se o homem negligenciar esse papel, alguém tem que tomar a rédea dessa casa. Não pode deixar ir para o buraco, porque o homem, o cabeça, não quer executar o seu papel. E aí a honra vai ser para quem tomou as rédeas da família, eu acho, né? Só fazendo aqui uma analogia, tá, gente? Não estou querendo dizer que o cabeça da família não é o homem. Ele é o homem, mas eu estou só fazendo uma analogia com esse momento que a Débora viveu. Ela chamou para o Baraque ir, então vamos pensar, Deus deu ao homem essa posição de ser o cabeça. Deus determinou que o cabeça da casa é o homem. Mas, ao mesmo tempo, ele falou assim, se você for, eu vou. E aí a gente pode também pensar, poxa, é legal uma família, vamos pegar aqui o Mário, para pegar o Mário e a Sara, ambos caminham juntos. Vamos, Sara, quando vocês decidiram casar, formar uma família, nós estamos caminhando juntos. Eu sou o cabeça da casa, porque, de acordo com a palavra, o sacerdote é o homem, mas vocês estão caminhando juntos. O Mário não vai abrir mão do papel dele e deixar que a Sara tome as rédeas. Só que se o Mário abrir mão desse papel, a Sara vai tomar as rédeas e, fazendo a analogia aqui, a honra vai ser dela, né? E acho bacana isso, acho que é o correto,
é o trabalhar juntos mesmo, é o fazer junto. Outra coisa que eu achei muito bacana, o pastor não perguntou, mas eu achei legal, que essa questão, a Débora, ela inspirava confiança, e eu acho que é isso que nós temos que fazer. Seja qual for o trabalho que está nas nossas mãos, seja um trabalho de liderança, você citou aí, a Sônia é líder das mulheres, quem está junto comigo, elas têm que sentir confiança, né? Foi bacana isso. Ao mesmo tempo que o Barak, ele recebeu a ordem, mas olha a confiança que ele tinha na liderança dela, né? Ela falou assim, ele falou, se você for, eu vou, e provavelmente ele falou assim, a gente vai ganhar, né? Ela era uma mulher considerada sexo frágil, mas ele tinha essa confiança, então ele tinha esse respeito pela autoridade de Deus que estava sobre ela. E aí eu penso também nas nossas líderes mulheres, a nossa pastora Anani, né, que foi uma das primeiras mulheres aí a exercer esse papel de destaque dentro da Igreja Brasil para Cristo. Ela foi a primeira missionária, né? As mulheres não tinham esse papel. Depois veio a pastora Francisca, até anotei para não errar, a pastora Francisca, minha mãe, a pastora Eunice, Fátima, eu, por que não? Terezinha. Nós somos mulheres que tomaram sua posição no nosso tempo e naquilo que nos foi dado, nos foi entregue, né? Então, eu pensei nessas coisas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero, só um pouquinho aqui também, eu quero dizer que quando na minha fala, a gente citou também que o povo tinha essa confiança em Débora, que ela já exercia o papel de juiz e profetiza. E o povo daquela cidade já tinha confiança por causa disso mesmo, de ser uma mulher de palavra, uma mulher que inspirava confiança. Inclusive, se a gente lê uma passagem, eu não vi agora, não vamos falar, mas está lá no livro de Juízes, que Cícera, ele duvidou, porque iria ser uma mulher que ia à frente, ele duvidou. Quando ele soube que era uma mulher que ia à frente, ele duvidou até disso e não se importou muito. Mas ela estava indo também como Davi, em nome do Senhor Jesus, do Deus vivo, né? É por isso que tem a vitória, né? É benção. A gente vai no nome do Senhor. Alguém mais quer falar? Que eu quero fazer como o pastor Milton, colocar pimenta aqui nesse... Ô, Gabarrão, posso fazer uma observação aí? Estão me ouvindo? Vamos sim, Rogério. Estamos ouvindo. Sim, sim. Estamos ouvindo, Rogério. Deixa eu colocar o outro microfone aqui que o sem fio, acho que vocês não estavam ouvindo. Estão me ouvindo, não? Não, estava funcionando perfeito. Tá ok, tá ok. Então, eu tenho a seguinte opinião, né? Eu sempre acompanhei a minha mãe, desde muito pequeno, 7, 8 anos, né? E eu tenho a seguinte visão da mulher. Eu acho que a mulher, ela se entrega mais para fazer a obra de Deus, ela se dedica mais. E eu tenho essa visão, que eu acho que por isso que, de repente, o Barak pediu apoio para dela, porque ele via o quanto ela era dedicada, o quanto ela colocava a mão para que as coisas acontecessem. E isso vem se repetindo ano após ano. Eu tenho 48. Isso já aconteceu há 40 anos atrás. Minha mãe esperava a gente chegar da escola, levava para o círculo de oração, incentivava a gente a estar na igreja, eu, meu irmão, minha irmã, e a gente dormia ajoelhado, cansei de dormir ajoelhado na igreja na hora da oração, mas minha mãe estava lá firme. Então, eu acho que a mulher tem muito esse papel fundamental de alicerçar o lar, de alicerçar até a igreja, né? Porque eu acho que isso acaba se estendendo para dentro da igreja. E a nossa igreja, ela tem essa visão, né? Eu vejo assim, que não é um ministério machista, que ele poda as mulheres, limita as mulheres. Pelo contrário, eu vejo que as mulheres têm liberdade. Eu acho que até porque a precursora disso também foi a pastora Anani, e essa abertura vem sendo dada, a pastora Sônia, a pastora Fátima, enfim, acho que todas as mulheres que colocam a mão. Então, eu entendo que a mulher tem essa força interior,
Você vê que a organização, quando vai organizar um evento, se dedica, se une, uma puxa a outra, e o homem, às vezes, ele é um pouco mais fechado para essas coisas, né? Então, hoje, eu não consigo mais ver um crescimento do evangelho, ou até mesmo da nossa igreja, sem o apoio de uma mulher, sem querer puxar o saco, sem nada, mas é a minha opinião de verdade. Eu sempre pensei assim, né? E sou contra também quando alguém fala, mas é mulher, não pode fazer, eu sou totalmente contra. Então, eu acho que esse é um papel que ficou estabelecido e não é de hoje, veio desde lá de trás. E Jesus vem quebrando esses paradigmas, né? Então, eu acho bem interessante. Essa é a minha opinião com relação à obra, né? E não só ao lar, mas a obra também. Eu acho que a mulher tem essa força muito grande para poder contribuir para o crescimento. Muito bem, muito boa a sua palavra, né? A palavra do Rogério aí, falando, dando o seu testemunho pessoal, sua opinião sobre essa questão, né? Eu também concordo plenamente, minha infância foi também conduzida dessa forma. Minha mãe levava-nos para a igreja e ficávamos lá e fomos crescendo na igreja. Depois a gente fica meio rebelde, acaba abandonando, mas sabe que esse é o caminho, essa é a verdade, né? Estar na casa do Senhor servindo a Ele. Então, tem alguém que deu um positivo aí, né? É alguém que quer falar? Eu, pastor Mário. Ah, você quer Na hora falar que o senhor também, Mário? terminar, eu só queria... na hora que o senhor terminar, eu queria só pontuar algo aí. Tá, eu vou passar para você já já. Eu só queria colocar uma pimentinha aí, porque eu concordo plenamente com o que a Sônia falou, o Rogério falou, né? Agora, o que eu quero colocar, assim, que hoje nós temos uma situação em que a mulher, ela está lutando pelos seus direitos, há muitos anos, há muitas décadas, né? Ela vem lutando pelos seus direitos, buscando o seu espaço dentro da sociedade, dentro do contexto, né? De trabalho, familiar, político, de todas as áreas da nossa sociedade, né? E às vezes eu acho que isso se confunde um pouco, essa postura, quando ela vem para dentro da igreja, né? Essa postura guerrida de uma mulher que quer o seu espaço, e essa mentalidade vem para dentro da igreja. Por isso que eu coloquei aqui para a gente comentar essa questão de homens e mulheres trabalharem juntos, né? Trabalharem juntos, essa é a minha pimenta, né? Porque hoje a gente vê que tem havido uma certa invasão de uma mentalidade, tá? Em que a mulher, ela quer o seu espaço, tipo, vocês ficam para lá que esse espaço agora nós vamos dominar e é nosso. É nossa área, é nosso espaço, vocês ficam para lá. E eu quero, a minha pimenta é essa, de colocar para vocês essa questão, né? E que a ideia é trabalhar juntos, tá bom? Mário, tem a sua parte, a sua participação. Depois, se mais alguém quiser falar acima do que eu falei aqui, pode comentar. Não, você tocou bem no assunto que eu ia explanar um pouco, fazer uma analogia sobre a sociedade atual, com essa questão das mulheres, né, da questão do feminismo, da luta pelo feminismo, né? Então, a palavra de Deus já é muito clara, ou seja, a grandeza de Deus com relação à figura da unidade, ou seja, do homem e da mulher diante da sociedade, ou seja, na questão da luta, na questão da batalha, das conquistas. Então, quem busca a Deus já adquire todo esse conhecimento, já sabe qual que é o valor de cada um dentro de casa, dentro na questão do trabalho e principalmente na questão da igreja. Então, né, a gente fica olhando hoje, né, o que acontece e acaba distorcendo e criando uma ilusão do que, né, há tanto tempo já existe isso, né? Só que tem que buscar, tem que ter a busca por Deus, o conhecimento para que agregue isso. Ô Mário, eu creio que entendi o que você disse para nós, né? Essa questão aí de que cada um tem né, buscar o seu valor no lar e na igreja. Eu concordo plenamente e acho que
às vezes eu enxergo uma certa distorção, né? Quando essa ideia que vem de um feminismo se impõe de uma forma maior, em que não é só conquistar o seu espaço, ela tem a ideia de tirar o outro de cena, tá? De pôr o outro de lado. É isso que eu acho que é isso que a gente tem que pensar e refletir, né? Sobre essa situação. Por que eu estou propondo essa reflexão, que ela pode se estender para os irmãos refletirem em casa, pensarem sobre isso? Porque quando eu penso Igreja de Cristo, corpo de Cristo, eu não vejo no corpo de Cristo uma distinção de gênero, tipo mulher, homem, e esse espaço é meu, aquele espaço é dele, esse é seu, esse é dele. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que no corpo ele é um todo, porque quando você tira qualquer parte do corpo, você está, como é que fala? Amputando, você está destruindo o corpo. Você tirou um braço, você está tirando uma parte do corpo que é importante. Então, a ideia é sempre de unidade, e não de divisão, nem de cortar partes. Por isso que eu acho que a gente não deve olhar para a igreja, dentro do contexto homem e mulher, como questão de gênero, né? Questão gênero, masculino e feminino. A gente tem que olhar para a unidade, né? Para a unidade do corpo, a unidade da igreja. Como até comentava com a Fátima hoje, né? É muito comum, um exemplo prático para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Um exemplo prático. É muito comum a gente ver as irmãs, vamos supor, a Sônia, ou no tempo da Fátima, vai fazer uma atividade, um congresso, convida uma irmã para pregar, certo? Elas vão dizer que sim, levanta a mãozinha. Convida uma irmã para pregar, né? Aí, vamos supor, tem um culto que tem um tom mais masculino, vamos assim dizer, né? Tipo culto que é de consagração de obreiros. Aí quem que vai pregar? Ou vai ter uma saudação, ou vai ter uma saudação, não, vai pregar, ou vai dar um estudo, chama um determinado pastor, determinado irmão. Às vezes nós caímos, eu acho, nessa falha, né? Porque não tem essa questão. O corpo, ele é o corpo de Cristo. Então, tanto pode, num culto desse, que é voltado para uma consagração, né, que possa ter uma predominância de homens, mas pode uma irmã vir dar uma palavra, trazer um estudo, como também num culto das irmãs, ou num culto outro, né, um irmão, como já várias vezes aconteceu, ir lá e trazer uma palavra, né? A gente ter essa mentalidade, né, de que temos que trabalhar juntos, né, juntos, para que a coisa cresça, para que ela se desenvolva, né? E porque o feminismo hoje eu vejo assim, entende a isso, há um conflito. Não, vocês têm que ficar para lá e nós é que vamos tomar conta dos espaços, tomar conta da situação. Eu vejo assim, posso estar enganado, mas é a forma como eu vejo. Pode falar, Sônia. Então, essa questão que você levantou de pregação, às vezes ela dá conflito até entre as irmãs. Eu falo assim, gente, vamos convidar o pastor X. Ai, mas é culto de mulheres, vai convidar um pastor? A gente convida. Os irmãos já viram que a gente convida. Uhum. Mas elas têm essa resistência. A gente, às vezes, dá essa preferência, principalmente porque aí não é uma crítica, mas é uma constatação. Os pregadores, normalmente, são muito mais homens do que mulheres na igreja. Não é? Por exemplo, nós temos uma diretoria na nossa igreja que é 99,9% masculina. Exatamente. Então, devia ser, para você mostrar que não tem o machismo, entre aspas, né? Não sei se esse termo se aplica à igreja, tinha que ser intercalar aí para mostrar para o povo, principalmente porque que nem você já falou, eu comentei, a precursora da igreja, junto com o pastor Milton, é uma mulher, né? E a fundadora dessa igreja Missão Nacional é uma mulher, não foi o pastor Milton pai.
Ele era da Brasil para Cristo, ela que fundou essa igreja. Esse é um dos pontos, né? Então, isso infelizmente, existe, as irmãs até questionam sobre isso, sobre essa questão de você convidar ou não. Essa outra questão do feminismo, eu até li algum tempo atrás no Facebook, uma questão levantada de grupos que querem negar o pastoreado à mulher. Então, isso é uma questão muito séria, que tem grupos aí, eu não lembro agora para te falar quem é, eu teria que entrar de novo no Facebook, mas é grupo grande, pastor de renome, onde que se viu mulher ser pastora, porque Deus chamou para o pastoreado homens. Então, aí já tem uma questão, assim, enorme para se discutir. E dentro da nossa igreja, também tem pessoas que têm essa mentalidade, infelizmente, que não aceitam, tá lá, convive com a gente, mas não aceita o pastorado feminino. Não aceita a mulher numa liderança de igreja. A gente sabe que existe. Então, eu acho que existe muito mais. Ao invés do feminismo dentro da igreja, me desculpa, mas eu acho que tem muito mais o machismo do que o feminismo. Porque do que eu vejo, assim, as mulheres trabalham numa boa com grupos de homens. Mas que o machismo, eu acho que ele predomina, eu acho que sim. Não sei, pode ser que eu estou vendo com o meu óculos, né? Eu concordo com você, eu vejo assim também. Por isso que a gente está tratando dessa questão, propondo essa reflexão, justamente para a gente poder se posicionar de uma forma muito mais equilibrada e correta, né? Não cair nesse conflito, tipo, eles estão agindo contra nós, né? Tipo, sendo machistas. Então, nós vamos usar o nosso poder feminino para combater isso. Não é guerra, gente. Nós estamos lidando com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma unidade só, né? É uma única unidade, né? Ele não tem essa separação. Eu não vejo assim. Eu vejo assim, um irmão que contribui, que ajuda, que dá se dedica à casa do Senhor. Eu vejo uma irmã que se dedica, né? E vejo assim, e ambos, tanto homem quanto mulher, traz a sua contribuição, o que traz o crescimento da igreja. Tá? Então, como você muito bem colocou, existe essa situação, né? E a gente não pode pender nem por um lado do machismo ainda dos homens, que predomina, nem cair também numa mentalidade feminista, no feminismo, né? Tipo, vamos dar o troco, né? Vamos fazer tal coisa. Então, é isso que eu estou propondo para a gente pensar, né? Vamos defender o reino de Deus, né? Exatamente. Defendeu. Só uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, eu achei um artigo aqui falando a respeito do assunto. Diz assim, nas maiores religiões mundiais, as mulheres continuam a ter papéis secundários, sendo muitas vezes marginalizadas ou oprimidas pela pressão social que sobre elas é colocada. Em várias religiões, as mulheres estão impedidas de aceder ao ofício de ministro de culto, e em outras não podem nem ter a parte de oração, e em outras não podem nem ficar junto com os homens. Aí, apesar disto, segundo dados do Instituto Europeu de Igualdade de Gênero, as mulheres são as que mais participam dos serviços religiosos. Você vai falar? Não, eu também... Pois é. Eu também já ouvi um artigo assim, parecido há algum tempo atrás, eu falei, fiquei abismada, mas deixei passar. Mas eu quero dizer, Sônia, vamos compartilhar agora. Quando nós começamos a fazer o chá, nós pusemos os homens junto com a gente lá como garçom, não tá bom? A gente deixou eles participar. A gente deixou! Só bater os lanchinhos na festa. Pois é. Fala, Davi. Não, só queria levantar uma questão assim que eu vejo, né? Eu acho que na realidade a dificuldade de ambos, mais dos homens do que das mulheres, mas de ambos, é a questão de, como Jesus fala, né? Ter vida após mim, negue-se a si mesmo.
Então, o homem tem essa dificuldade de negar o poderio e tal, né? Então, vira essa disputa, que é onde acontece o erro. E quando Deus nos fez, né? Fez homem e mulher, fez um para ajudar o outro. Então, como o pastor falou, é unidade. Então, quando a gente abre mão em prol do próximo, funciona como funcionou com Débora e Baraque, né? Débora falou assim, eu quero a honra. Então, Baraque falou, ele pensando com ele, não estou preocupado com a honra, estou preocupado com a gente funcionar bem e as coisas acontecerem como devem. Então, a honra passou para ela, sem problemas. Não foi algo que magoou ele, nem nada. Agora, no nosso meio, hoje em dia, a disputa maior que eu vejo, por isso gera todo esse conflito, é essa disputa pela honra. Todos querem honra. Ninguém quer abaixar a cabeça, entendeu? Muito mais os homens do que as mulheres. Mesmo sem resultado, que é honra. Exatamente. Tá bom. Irmãos, a ideia é fazer a gente pensar. Temos aí o exemplo de Débora, né? Uma mulher extraordinária no momento, né, difícil da sociedade, daquele contexto, né, social, e ela se sobressaiu. Nos dias de hoje também, como o Mário já pontuou aí, né, tem muita dificuldade. Então, a gente não cair nem para um lado nem para outro, nem para o machismo, que ainda predomina, nem para o feminismo, que está despontando, que às vezes pode fazer a nossa cabeça e levar a um posicionamento equivocado. Eu sempre vou falar isso, a igreja é unidade, não importa se é homem, se é mulher, todos cooperam para o mesmo propósito, o crescimento da igreja, tá? Então, é essa a ideia, tá bom? Eu acho que valeu o nosso bate-papo aqui, né? Aproveitando desse gancho da Débora, para nós conversar um pouco mais e trazer uma discussão e pensar, né? Pensar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Eu acho que vamos encerrar, que já está dando, né, 9, já passou 9h15, Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para o Davi dar um finalmente aí na gravação, e muito obrigado pela participação.